Desde que eu voltei pro Brasil, as pessoas têm me perguntado bastante. Amigos, pessoas próximas, eu fui pra igreja hoje e as pessoas, meus amigos que eu revi, me perguntaram. Cara, quais foram as maiores diferenças que você percebeu de cara entre o tempo que você ficou nos Estados Unidos e o tempo que você viveu a sua vida inteira no Brasil? E eu sei que as pessoas adoram produzir conteúdo a respeito. Vocês não precisam desse vídeo para descobrir quais são as diferenças. O grande problema é que eu gosto de prestar atenção em coisas que a maioria das pessoas não gostam de prestar atenção ou estão prestando atenção em outras coisas. Então, quando a gente vê conteúdo de brasileiro que mora nos Estados Unidos, geralmente eles estão falando sobre o preço das coisas. E é por isso que a maior parte do conteúdo é brasileiro no Walmart falando, olha, quanto custa essa caixa de Pringles, olha como ela é barata, olha, esse carro ele custa tanto e no Brasil custa tanto, olha quantas vagas de garagem, eles percebem também a logística, eles percebem a segurança, eles percebem como as estradas são boas, olha, eu tô dirigindo aqui numa estrada e não tem buracos. Então, pessoal, é meio que óbvio, assim, as diferenças materiais que existem entre Estados Unidos, a maior economia do planeta, e o Brasil, um país de desenvolvimento tardio, desindustrializado, que até praticamente à beirada do século XX ainda estava discutindo o que fazer com aqueles escravos recém-libertos, uma população imensamente miscigenada, um país continental cheio de problemas e de arranjos. É meio que chovendo molhado, você dizer, nos Estados Unidos as coisas são baratas, no Brasil é caro, nos Estados Unidos tem pouco imposto, no Brasil tem bastante. Não é sobre isso que eu tô querendo falar aqui com vocês. Eu gostaria de trazer algumas observações que eu fiz. Primeiro ponto, eu não sou um especialista em absolutamente nada disso, eu só sou um curioso, um observador, então é claro que todas as pessoas que moram nos Estados Unidos há muitos anos sintam-se totalmente à vontade para compartilhar aqui nos comentários as suas impressões. E também, outro disclaimer importante, no Brasil nós somos um país totalmente federalizado, então tudo é igual em todos os estados. Você tem assimetria de poder de compra, você tem estados mais pobres, como Alagoas e Pernambuco, você tem estados mais ricos, como São Paulo, você tem o próprio Distrito Federal, que é uma bolha com PIB per capita gigantesco, ocupado majoritariamente por funcionários públicos e aquele ecossistema que se desenvolve ao redor de Brasília, né, da Brasília política, mas o nosso conjunto de leis, de regras, de ordenamentos, eles são quase todos nacionais. Quando nós falamos de Estados Unidos, uma coisa importante, eles são um país inteiro, são 50 países dentro de um só. Então você vai pegar a Califórnia e a Flórida, você vai perceber que existe uma diferença muito grande, não só de organização, como de legislação e como a maneira com que os executivos decidem seguir aquela legislação e a própria verificação da população sobre esse conjunto de regras, de organizações e de regras sociais também, que não são materialmente escritas no papel, mas que é o direito comum, a maneira com que a sociedade se arranja. Então vou falar só da Flórida, não vou falar dos demais estados e também, inclusive, do sul da Flórida Central, ok? Mesmo assim, o norte da Flórida, apesar de seguir, são costumes também um pouco diferentes. Coisas que eu percebi, e prestem atenção, cuidado, que eu não estou tentando generalizar. Quando as pessoas me perguntam, então, Ícaro, qual é a principal diferença que você percebeu? E percebeu muito rápido. Eu percebo uma grande diferença na mentalidade coletiva daquela população à medida que eles identificam e resolvem problemas. São completamente diferentes. A diferença mais gritante é a maneira com que a sociedade brasileira e americana resolve problemas que estão diante deles. E aí eu me explico. E é claro que eu poderia fazer um vídeo enorme falando sobre como a raiz protestante americana produziu um tipo específico de pensamento, como o fato deles terem sido uma mistura majoritariamente de ingleses protestantes, com outras também raças ou etnias ou povos, eu não sei qual é o tema, a forma correta de me dirigir, e que recebeu escoceses, irlandeses e outros também protestantes, ainda que estes católicos sejam católicos que cresceram em um país majoritariamente protestante, como é o caso daqueles que vieram da Inglaterra, do Reino Unido como um todo e tinham porções católicas. Eles receberam um catolicismo diferente do catolicismo português, espanhol, italiano. E o Brasil, um país, basicamente uma extensão do Império,
português e também com recebendo aquela massa de população, uma grande força escrava, e depois ele recebe já tardiamente as outras forças de trabalho. O americano pensa de uma maneira estreita e direta, o brasileiro pensa de uma maneira mais social e maleável, e isso produz a grande diferença que eu vou te trazer aqui. Eu vou trazer aqui para vocês 1, 2, 3, 4, 5 exemplos, porque explicar tá muito além das minhas possibilidades. De novo, eu sou um curioso, eu não sou um sociólogo, eu não sou um acadêmico que se dedica à distinção entre esses dois países. Mas eu quero trazer um exemplo. Na semana passada, eu e a minha esposa fomos comer um sushi num restaurante aqui perto que tem umas mesinhas pro lado de fora da rua, e quando nós chegamos lá, 2 mesas do nosso lado tinha um mendigo deitado, estirado no chão, dormindo, cheirando mal, sujo, e ele estava deitado lá. E as pessoas estavam normalmente comendo, que é isso que a gente faz no Brasil, né? A gente lida com essa diferença social. E eu falei para minha esposa, olha que interessante, olha como é preciso perceber o que muitas vezes nós chamamos de caridade e de ausência de caridade, e como às vezes ser tolerante reflete a ausência de caridade, e não ser tolerante muitas vezes é o ato mais caridoso que nós podemos fazer. E aí, para tornar concreto para vocês esse pensamento, é o seguinte: aqui no Brasil nós somos tolerantes. Rapidamente nos Estados Unidos, de novo, dependendo, num grande centro esse mendigo continuaria lá, nas grandes cidades provavelmente ele continuaria lá, mas se você estivesse em um subúrbio e esse mendigo deitasse no chão, imediatamente alguém pegaria o telefone, chamaria e viria alguém de uma força policial e iria removê-lo, e se ele resistisse iria algemá-lo e iria colocá-lo numa viatura. E aí o brasileiro olha para isso e fala: nossa, que país ausente de caridade, olha como eles tratam os mendigos, olha como eles são duros, olha como existe essa ausência de caridade cristã no coração do americano, tudo para eles é by the book, e estão levando o mendigo, coitado, ele não estava enchendo o saco de ninguém. Enquanto aqui no Brasil, nós poderíamos pensar muito facilmente, né? Não, olha como nós somos mais caridosos, mas a verdade é que ninguém ajudou aquele mendigo, inclusive eu. Porque ajudar aquele mendigo, inclusive, pode te colocar em maus lençóis. Você pode querer ajudá-lo, ele pode se levantar e simplesmente te esfaquear, e aí ninguém vai fazer nada. Você pode levá-lo... Você vai fazer o quê? Você vai levá-lo para sua casa? E aí eu tenho 5 crianças em casa, e esse cara pode simplesmente agir como um maluco, e de novo, a lei sequer irá me proteger? Então a gente sente pena, continua comendo temaki, e absolutamente nada foi resolvido. E aquele mendigo continua deitado no chão até que ele morra, porque sequer existe uma organização social para recebê-lo e resolver aquele problema. Então, nos Estados Unidos, o que seria encarado como uma ação dura, pouco caridosa, poderia endereçar o mendigo para algum lugar. Se este mendigo não quisesse reformar, pelo menos as pessoas ao redor foram protegidas. E aí a palavra dura, né? Nossa, Ícaro, proteger você de um mendigo. Mas o fato é que ele pode simplesmente acordar, estar drogado e empurrar uma mesa, tem uma senhora sentada, são aqueles bancos elevados, a senhora cai, bate a cabeça no chão e não acontece absolutamente nada. Vocês viram o caso daquele rapaz que tinha feito transplante de córneas e um mendigo deu um socão na cara dele, o cara ficou cego para sempre depois de um transplante, e nada vai acontecer com este mendigo. Próximo exemplo. Os americanos compraram um galpão. Pagaram 128 milhões de dólares para encher esse galpão de imigrantes ilegais que o ICE esteja pegando. E aí nós não vamos discutir de fato se eles estão classificando os imigrantes ilegais de maneira correta, se eles não estão. Eles têm um problema. Como eles tiveram um problema com o mendigo. Temos um problema, o problema é este mendigo, vamos removê-lo e resolver o problema para que aquelas outras pessoas tenham o seu problema resolvido. No caso do Brasil, nós não vamos resolver, não tem nenhum instrumento para tirar aquele mendigo, tolerem esse mendigo, e se ele acordar e te esfaquear, azar é o seu. Quem mandou você ficar perto do mendigo? Então uma situação de tolerância cria uma sensação de desigualdade, de iniquidade, de injustiça gigantesca. O galpão é a mesma coisa. Nós temos um problema, o problema são esses imigrantes ilegais, nós temos que colocá-los em algum lugar. Nós não temos mais lugar, então nós compramos um lugar e colocamos eles. No Brasil, o pensamento é o oposto. Nós prendemos pessoas, mas nós não temos cadeias o suficiente,
Então a gente solta as pessoas. A gente solta as pessoas. Porque como não tem cadeia o suficiente, a gente solta as pessoas. E isso é o mais inimaginável que existe. E você vê os policiais prendendo 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 vezes. E você vê que os americanos eles têm a maior massa carcerária do mundo, mas eles não têm 70 pessoas dentro de uma cela. Eles vão lá e constroem mais celas, mais celas, mais celas, mais celas, mais celas, ad infinito, eles privatizam o braço inteiro, enquanto no Brasil bom, não tem como fazer cadeia, né? Porque talvez não tenha dinheiro. E por que não tem dinheiro? Aí a gente entraria numa outra questão, porque dinheiro sempre teve. É melhor soltar os caras, né? Outro cenário onde a tolerância cria uma situação de iniquidade e de injustiça. Um outro exemplo. Os americanos compram suas casas de aluguel e colocam elas na pessoa jurídica. Por quê? Porque se um dia um cara estiver dentro da sua casa, esse é o único país do mundo que acontece isso. O único país do mundo em que acontece o que eu vou te narrar. Se alguém tiver, você tem uma casa, você aluga ela pra alguém. Se o cara tá dentro da sua casa, ele bebe, ele tropeça num pedaço do carpete, esse cara pode te processar. Por causa do carpete. Porque o carpete e a casa são seus. E aí você vai decidir na justiça, o juiz vai decidir de quem é o direito, mas a partir do momento que ele decidir de quem é o direito, imediatamente a lei será executada. Então, se a culpa era sua mesmo, você faltou com cuidado e a reforma e aquele piso vinílico levantou, a culpa é sua. Puta, tu vai pagar uma grana, cara. Essa grana vai estar protegida pelos limites da LLC, então beleza, não vai no teu patrimônio pessoal. E se o cara perder, se o juiz decidir que a culpa não é sua, imediatamente aquele direito foi interrompido e segue a vida e segue a relação. No Brasil é diferente. No Brasil o cara aluga a sua casa, ele não paga a sua casa e você demora 1 ano pra tirar esse cara da casa. Se ele não virar e falar, eu sou um bandido, se você me tirar eu vou te matar, e aí você virou refém e perdeu o direito à sua casa. Mais do que isso, você pode ceder essa casa pra alguém, essa pessoa passar um tempo, ela virar pro juiz e falar, ei, eu tô pagando tudo aqui há muitos anos, eu tenho o direito de ter essa casa. E você nem sabe se essa casa é sua ou não, você vai ter que disputar judicialmente. Quem aqui conhece o caso lá do Romário, que disse que construiu um apartamento pros parentes e os parentes não queriam mais sair. Então é de novo uma situação que ela não é justa, direta, vamos ver o que vai fazer, vamos ver como é que fica, e simplesmente assim. Então a gente pode virar e falar, não, os Estados Unidos é muito duro, né? Os Estados Unidos, pô, o cara bebeu e tropeçou e a culpa é sua, não sei, quem vai dizer é o juiz. Mas a partir do momento que o juiz disser, aquilo vai ser feito. E aqui no Brasil, simplesmente, nada acontece, que nem aquele meme, nada acontece feijoada, nada acontece feijoada. Próximo ponto. A diferença com que os americanos tratam as crianças dos outros. No Brasil existe uma ideia de que o meu filho é a minha propriedade, e o filho é uma extensão do meu direito de exercer a propriedade sobre a minha família. Então, se você vê uma criança andando de moto sem um capacete, em diversos estados do Brasil isso acontece, principalmente em cidades do interior, você vai virar e falar, nossa, que pai cretino, né? Vai matar aquela criança, a culpa é dele. A primeira vez que meus filhos saíram descalços e pedalando no condomínio, os americanos me chamaram e falaram, seus filhos estão descalços. É sua responsabilidade calçá-los. Mande colocar um capacete nele. Porque o seu filho não é a sua extensão de ser um mau pai. O filho, ele está com você e você tem a obrigação de cuidar dele. E se você não cuidar, seus vizinhos vão te denunciar. Enquanto no Brasil é meio que... se você vê uma pessoa espancando uma criança, ou você passa andando, ou você decide também espancar essa pessoa, porque não existe nenhum mecanismo legal que de fato proíba aquilo de acontecer, né? Porque as leis não funcionam. E como as leis não funcionam, cada brasileiro vai vivendo no estado de própria necessidade. Então, se alguém invadir sua casa e não quiser devolvê-la, você vai pagar para um policial militar de folga entrar ali e tirar o cara, e as coisas acontecem meio que às margens da lei, não é? E por fim, eu coloquei aqui as rotatórias com os carros, né? Você possui todo um sistema social de preferência de trânsito, onde cada um respeita a sua vez, cada um respeita a sua fila. E é por isso que o americano vai ficar muito puto se você não respeitar essa lei. Se você puder fazer uma conversão à direita e você não fizer e trancar a rua inteira. Se você cortou a rotatória porque você não sabia disso e era a vez dele. E no começo você não entende porque ele reage tão puto.
Você fala, nossa, esses caras são todos loucos, cara. Isso é motivo pra ficar tão puto assim? Eu só passei na sua frente, você perdeu um segundo da sua vida, mas é que aquilo é uma extensão de um exercício social que todos deveriam fazer. E aqui no Brasil a Deus dará. Aqui no Brasil a Deus dará. Você paga um IPVA 20 e tantos mil reais se você tiver um carro caro. Eu acho que eu paguei 26 mil reais no IPVA da van das crianças aqui. E você vai sair na rua, pega um pneu, um buraco, estoura teu carro. Foda-se, a culpa é tua. Você estaciona no lugar, vem um flanelinha, te ameaça e não existe absolutamente nada que você possa fazer. Você bateu, um cara bateu em você, ele é um Uber, tá trabalhando há 24 horas, em 3 ou 4 aplicativos, e ele vira e fala que não tem seguro e não tem como pagar. A culpa é tua, tu tá fudido, você se vira. Você tá lá parado, vem aqueles caras metendo aquela porra daquelas paçoquinhas no teu retrovisor, batendo no teu carro, jogando detergente no teu vidro. Você fala, caralho, bicho, por que esses caras fazem essa porra, cara? O que eu tenho a ver com você, cara? O que eu tenho a ver? Por que você precisa jogar sabão no meu carro? Porque não existe... Talvez exista uma lei que regule isso, mas foda-se, entendeu? Foda-se, 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 tudo foda-se, tudo foda-se. É um estado geral de foda-se. Isso vai te deixando tão puto. Você é um comerciante, você não consegue tirar os mendigos que estão em frente ao seu comércio e eles ficam ali cagando, e eles ficam ali traficando droga, e eles ficam ali fazendo baderna, eles sentam e ficam atrapalhando a entrada do teu comércio e você paga centenas de milhares de reais, às vezes milhões de reais de imposto. E você faz o quê? Você chama a guarda municipal e os caras falam, não tem o que fazer, né? E fica um mendigo bêbado gritando ali na frente. Eu tive comércio, eu vivi com isso por anos, 4 anos. O cara passa nota falsa no teu comércio e você tem que pegar ele. E a única coisa que você pode fazer é, dá umas porradas nele, porque se chamar a justiça, se chamar a polícia não vai dar nada. E você fala, cacete, a única coisa que eu devo fazer é pagar imposto até morrer. A única coisa que me cabe aqui é pagar imposto até morrer. E tudo que eu tenho que fazer, ou eu faço errado, porque se eu fizer certo também eu me fodo, ou que se dane. E aí todo mundo vive nesse estilo que se dane. Todo mundo vive nesse estilo, o que sobrar, farinha pouca, meu pirão primeiro, que se dane. E digo mais, ninguém tá errado não. Porque todo mundo que tenta fazer alguma coisa certa só acaba 2, 3 anos depois se arrependendo. Lembra daquele cara que foi separar uma briga de marido e mulher, o cara estourou a cara dele, ou sei lá, estourou a mão dele, o cara ficou deficiente, e a mulher foi lá e falou, ai, não, meu marido é muito bom, a culpa não era dele, o cara ficou deficiente, eu não lembro qual era a deficiência, se alguém lembrar, comenta aqui, o cara ficou deficiente e a mulher saiu com um cara que tava batendo nela. Eu conheço policiais militares que já me disseram, cara, eu nem separo mais porque eu vou separar e essa mulher vai me denunciar na delegacia. Então é um grande estado geral de foda-se. Essa é a grande diferença perceptível a partir do dia 1 que você sai do Brasil e vai para os Estados Unidos. Aí, cara, em outros países, eu não sei. Se você percebe isso também em outros países, comente também. Eu só posso falar da minúscula experiência que eu tive. Porque eu gosto de observar as coisas. Então... Pringles é mais barato? Claro. O chocolate é mais barato? Claro. O combustível é mais barato? Claro. As casas são diferentes? Claro. Mas a maior diferença reside na questão como é que a sociedade resolve um problema que se coloca diante dela. Os americanos resolvem by the book, executando aquilo, enquanto os brasileiros agem de maneira obtusa, social, em que se você tem mais dinheiro ou mais conhecimento, você tá meio às margens da lei, e o pobre, cara, ele vai se fuder, e em alguns pontos ele não vai se fuder, e a vida é toda essa, e no carnaval tá todo mundo junto pulando. Essa é a diferença, que pra mim é muito mais gritante do que o preço da gasolina, quantos estacionamentos existem no supermercado, ou quanto que custa, sei lá, trocar o iPhone. Essa é a diferença que pra mim é mais gritante.